Monark e convidada discutem ao falar de cotas. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, lembrando que o link desse vídeo completo estará na descrição do vídeo. Já que você mencionou aí a coisa das cotas, você tem boas informações acerca desse lance das cotas? Porque a gente... eu já mudei de lado algumas vezes em relação às cotas, sabe? Eu entendo. Então, o que você tem para dizer sobre isso? Como é que na tua cabeça, você é a favor? Como é que é? Eu sou a favor. Eu também já mudei de posição. Então, isso também é muito importante, né? A gente vive numa época que as pessoas olham para o passado e falam assim, ai, a pessoa falou isso no passado. Peraí, todo mundo pode mudar de posição e é bom. É o ideal, É né? o ideal, porque isso é que eu estou chamando de escuta. Tinha uma época que eu falava assim, não tem esse papo de cota, porque só tem uma raça, que a raça é universal. Acontece que eu estudo não exatamente a biologia, eu estudo a sociedade. E o que é importante na sociedade? Que eu quero entender como é que a sociedade trapaceia com a natureza. Então, se existe só uma raça, eu concordo, os biólogos vão dizer só tem uma raça, a raça humana é universal, o que a sociedade faz? A sociedade produz diferença e cria raças sociais. E essas raças sociais têm um imenso impacto na realidade. Se eu estiver falando coisa que eu estou falando, academicês, lá Não, vem ela. mete bronca. Se Eu for adoro. papo Olha só, você está no lugar exato para você ser a professora que você quer ser. Tá bom. Porque a gente Então, quer aprender. você. Então, por que eu mudei? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade muito desigual. Né? E a desigualdade, ela tem marcas sociais de gênero, de região e de raça. Vamos falar aqui da Covid. A Covid entrou com essa peste, doença democrática, todo mundo. O que aconteceu depois? O que a gente sabe depois de 2 anos? Democrática nada. É verdade. Quem está morrendo mais são as populações negras que moram nas periferias. Isso é raça social. E o que acontece? O que são cotas? Cotas são políticas de ressarcimento, de reparação. São políticas provisórias, quer dizer, não são para sempre. E qual é o princípio das cotas? É preciso desigualar para depois igualar. Mas se a gente não fizer isso, não vai dar certo. Então, as políticas de cotas vão fazer 10 anos em 2022. É parte daquilo que eu chamo de agenda cheia em 2022. Vai ser avaliação de políticas de cotas. O que eu tenho para te falar aí? Então, agora, com 10 anos de cota, a gente revê isso Vamos e estuda. rever, porque são políticas provisórias. Então, é a hora da gente falar nisso. E o que a gente está vendo nas universidades que aplicaram cotas? Começava com aquele papo, as pessoas não vão se manter. Não é verdade. Por exemplo, na USP, que foi uma das últimas universidades a aplicar a política de cotas, os cursos estão mudando. E a entrada de pessoas negras e de baixa renda na universidade pública, que tem que ser o lugar para as pessoas de baixa renda, porque não podem pagar pela universidade privada, tem alguma coisa errada, né? Se tem uma universidade pública só para elite. Espera aí. Então, o que está acontecendo? Não só essas pessoas estão se formando e são pessoas que estão entrando em lugares, em posições de trabalho que nunca tiveram, como eu, como professora, percebo que a entrada dessas pessoas tem impactado muito o meu currículo. Vocês já repararam que a nossa história do Brasil é profundamente branca, imperial e colonial e masculina? Aonde está? Nós vivemos num país que, se a gente usar os critérios do IBGE e colocar juntos as pessoas pretas e pardas, 56,4% da nossa população é negra. E onde estão essas pessoas na nossa história? Elas não existiam? Existiam. Mas é que a gente está falando tanto de história, todo mundo acha que historiador lembra. Historiador esquece também. E a gente silencia. Então, a gente tem que parar de silenciar sobre essas populações. Então, vamos lá, vou resumir. A entrada de alunos negros, pelo menos na minha universidade, fez com que eu repensasse o meu currículo. Por que todos os pensadores são brancos? Entendi. Deu para sacar? Entendi. Então, eu sou muito a favor. Tá. E o que você acha que a gente vai ser discutido? Qual que é a perspectiva? Você acha que continua as políticas de cota e tal? Quem vai discutir isso, que eu também não sei? Acho que vão ser avaliadas de novo na Câmara, né? E eu penso que os dados
os dados das universidades públicas são muito positivos. Tanto dados como não teve evasão, um dos grandes medos é que as pessoas não pudessem cursar, as pessoas estão lá, e tanto os dados de pleno emprego, aonde essas pessoas se localizam agora. Mas qual o funil que a gente tem que melhorar? Por exemplo, o corpo discente está aumentando, né? Ficando mais plural. O corpo docente, os professores, ainda são muito brancos. Então, a gente tem que melhorar essas políticas, mas, na minha opinião,